Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai para a aula número 3 de automaquiagem e eu vou ensinar vocês como fazer contorno, blush e iluminador. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar qualquer dúvida que vocês tiverem e se estão gostando dessas aulas. Bora lá? Minha pele já tá preparada e eu já tô de base, corretivo e pó somente na região dos olhos. O resto do rosto eu não passei pó porque a gente vai usar alguns produtos cremosos. Eu vou começar pelo contorno, que é por onde eu mais gosto de começar, pra ter noção certinha de onde ele vai ficar e é ele que vai me guiar. Eu vou usar a Skin Balm no tom número 50, fica um tom perfeito pra mim pra fazer contorno. Eu gosto de usar um pincel mais denso e mais firminho. Isso vai me dar mais firmeza na hora de aplicar o produto, mas ele já vai dando uma leve esfumada. Eu gosto de pegar um pouquinho do produto, tiro o excesso na tampinha mesmo, para não correr o risco de manchar. O contorno a gente aplica seguindo esses cabelinhos que a gente tem aqui na lateral. Eu me guio mais ou menos de onde eles começam. Então, mais ou menos daqui. Ou você pode seguir mais ou menos essa direção da orelha, entre o tragos e o início dessa voltinha. Então, mais ou menos aqui. Eu gosto de me seguir sempre pelos cabelinhos, acho que dá mais certo. E no final ele esfuma melhor com o cabelo. Então, eu começo aplicando meu produto em direção a esses cabelinhos, ó. Bem aqui com batidinhas. E o contorno eu aplico, não é até a boca, também não é até o meio da bochecha, é até o canto externo dos olhos. Então, mais ou menos até aqui. Desse jeito, eu corto a massa do meu rosto no meio. E aí sim vai dar essa impressão de contorno, de rosto mais afinado, que é isso que a gente quer. Você pode fazer um contorno mais frio, um contorno mais quente. Eu gosto de vir com um contorno um pouco mais quente, porque além de contornar, eu já tô dando uma bronzeada. Vou sempre com batidinhas e esfumando sempre bem as bordas. E esfumo lá pra cima também. Olha a diferença dos dois lados. Bizarro, né? E eu só fiz um contorno só. Eu não gosto muito daquela técnica de fazer um 3 no rosto. Eu acho que isso não funciona pra todo mundo. Então, eu gosto de contornar um pouco a minha testa, mais ou menos aqui, bem perto da raiz do cabelo. Eu acho que esse contorno na testa é válido para quem tem uma testa um pouco maior ou para quem gosta desse ar mais natural. Eu, por exemplo, tenho um Vzinho aqui, então eu não contorno acima desse V. Eu contorno somente aqui nos ladinhos. E para deixar tudo mais bronzeado, tudo mais coeso. Quando a gente chega aqui no maxilar, a maior queixa é de eu tenho um pouquinho de papada, queria esconder. Você não vai passar o contorno aqui. Você vai fazer com que o seu queixo vá pra frente só usando o contorno. Isso sim vai dar a impressão de que você tem um maxilar mais marcado, um pouquinho mais fino. Então, como eu gosto de fazer? Pego um pouquinho do produto, bem pouquinho, e eu vou marcar o meu queixo. Então, eu vou aqui do lado, um pouquinho embaixo, meio que rodeando o meu queixo mesmo, para fazer uma sombra e ele ir pra frente. Isso vai dar a impressão que meu maxilar é mais marcado e não tem tanta papada. Aí você pode puxar só um pouquinho pros lados, mas eu não vou fazer tudo não. E aí, por último, o contorno do nariz. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu não curto um contorno tão marcado, mas às vezes eu faço sim só pra dar uma realçada. Então, com um pincelzinho menor, já de esfumar, eu pego um pouquinho do produto, tiro bem o excesso. E eu vou primeiro marcar um pouquinho logo aqui embaixo, pra dar aquela arrebitada no nariz. Para as linhas laterais, quanto mais próximas você fizer ela uma da outra, menor vai dar a impressão que é o seu nariz. Então eu gosto de fazer bem aqui em cima, ligando lá na sobrancelha, nessa voltinha, e desce. O outro lado, a mesma coisa, bem aqui em cima. E reparem que minha mão tá bem leve e o pincel com pouco produto, tá? Tira sempre o excesso de produto. Por último, eu gosto de fazer essa voltinha aqui em cima, pra deixar o nariz bem pontudinho, arrebitado. Se precisar, vem com uma esponjinha só pra dar uma suavizada nessas linhas. Contorno também é algo muito pessoal.
vai testando e vendo o que se dá com o seu formato de rosto. Eu demorei pra achar o melhor contorno pra mim, mas agora eu só faço desse jeito. E eu acho que esse contorno na lateral dá certo pra quase todos os tipos de rosto. O da testa eu faço só em quem não tem uma testa um pouco mais proeminente. Se é uma testinha bem pequenininha, não tem necessidade. E no queixo, pra quem tem essa questão que quer marcar um pouco mais o maxilar. Assim ficou o nosso contorno. Agora sim, blush. Também vou usar um blush cremoso. E o motivo pelo qual eu tô fazendo tudo cremoso primeiro é que a gente vai selar esses produtos com os seus respectivos em pó. Então eu vou selar o contorno cremoso com um contorno em pó, o blush cremoso com um blush em pó e por aí vai. Isso vai garantir maior durabilidade na nossa maquiagem. Blush da linha Tint, vou pegar um pincelzinho assim mais fofinho, chanfrado. Pego um pouco de produto porque ele é bem pigmentado e eu também vou tirar o excesso aqui na tampinha. Dá um sorrisinho e é a mesma coisa do canto externo do olho subindo, logo acima do contorno. Nas bochechas, nessa proeminênciazinha, sorrisinho do canto externo subindo. Batidinhas, sempre batidinhas. Quer um pouco mais? Pega um pouco mais de produto. Sempre bom a gente dosando a quantidade. Com o restinho que ficou no pincel, eu gosto de passar um pouquinho no topo do nariz. Acho que isso dá uma impressãozinha de queimadinho de sol, fica super natural e fica muito lindo. E o blush ficou assim. Eu gosto sempre de levar tudo que eu tô fazendo lá pra cima. Isso vai dar uma impressão de um efeito lifting, que eu acho muito chique e eu amo. Agora eu já vou vir selando esses dois passos que a gente fez com a paleta Trio. Vou usar o contorno dessa paleta. Essa paleta é muito pigmentada, então muito cuidado. Um pincel mais fofinho, pego um pouco de produto e também tiro o excesso. E eu vou aplicar com batidinhas logo acima desse contorno, selando ele. Pro blush, eu vou usar esse aqui, que é o tom 02 ou o Guava. Vou pegar também só um pouquinho, tiro o excesso e aplico em cima. Bem pouquinho, gente, porque ele é muito pigmentado. Tá faltando alguma coisa, né? Vou usar o iluminador também da paleta Trio. Ele dá um brilho molhado, fica a coisa mais linda. Mas antes de aplicar o iluminador, vou dar uma diquinha muito legal. Antes do iluminador, eu vou aplicar uma bruma no rosto todo. E vou deixar essa bruma secar. Quando a bruma estiver finalizando de secar, ou seja, a bruma tá úmida ainda, é agora que a gente aplica o iluminador. Venho com o meu pincel que parece um espanadorzinho, pego o iluminador e aplico bem aqui no zigomático. O que é o zigomático? É esse ossinho que a gente tem bem proeminente aqui em cima da bochecha, entre o olho e aqui onde afunda. Então, bem aqui em cima desse ossinho é onde a gente aplica o iluminador. E eu gosto de trazer ele bem aqui pra cima, perto da sobrancelha. Já entra com ele aqui um pouco no olho também, se quiser. Tudo com a bruma ainda meio úmida. Isso vai fazer com que o nosso iluminador ele grude mesmo na pele e ele fique muito mais intenso também. Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor pra poder iluminar o nariz. A gente vai fazer um ponto de exclamação. Então, o rabinho dele e o pontinho aqui no final. Gosto muito também de iluminar no arco do cupido, que é essa partezinha da boca. Acho que fica muito lindinho. Deixa a boca um pouquinho maior. E se você quiser, pode iluminar também um pouquinho acima da sobrancelha. Eu não gosto de iluminar no meio da testa, porque eu acho que pode dar uma impressão de oleosidade excessiva. E não é isso que a gente quer. A gente quer esse brilho molhado do iluminador nos pontos certos. Eu também evito passar no queixo justamente pelo mesmo motivo da testa. Sério, olha esse brilho. Não, juro, esse iluminador é o mais lindo do mundo.
Agora é só finalizar a make como você quiser, porque a sua pele já tá impecável e vai durar o dia todo. A bruma, além de deixar o iluminador mais intenso, também vai ajudar nessa questão da durabilidade. Então no final de tudo eu gosto de passar mais uma camada de bruma pra deixar tudo isso no lugar. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenha dado pra vocês aprenderem mais e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!